Ora, muito bom dia ou muito bom dia, conforme estejam em Portugal ou no Brasil. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa e hoje temos para analisar a situação da Ucrânia. A quem é que interessa esta guerra infindável da Ucrânia? Estranhamente continuamos a assistir a esta guerra infindável que já dura 3 anos e nenhum cessar-fogo à vista. Muito estranho. Isto se não contarmos com o verdadeiro início, que foi na verdade a invasão da Ucrânia da Crimeia em 2014. Temos outra guerra paralela a acontecer, que é a guerra na Palestina, que todo mundo, antes de tudo isto começar, certamente apostaria que o início, no início, apostaria no início que seria muito mais difícil de resolver a guerra no Médio Oriente do que propriamente a guerra na Ucrânia. Mas esta guerra no Médio Oriente já está praticamente, já está mais ou menos estabilizada e já foi atingido um cessar-fogo inicial, pelo menos, e já estão em negociações. Porém, apesar de os, os, os profetas do Apocalipse nos proclamarem que já começou a Terceira Guerra Mundial, existe uma enorme diferença desta guerra com a Segunda Guerra Mundial. E essa diferença é a bomba atómica. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ainda não existia a possibilidade de destruição mútua assegurada. E portanto isso facilitou muito mais a tomada de decisões políticas. Mas desta vez, qualquer passo em falso pode significar a destruição total da vida na Terra. E por isso vemos as elites europeias a colocar paninhos na fervura, isto é, a acalmar os ânimos belicosos, porque neste momento, nesta guerra, temos potências nucleares envolvidas. Mas vamos voltar atrás no tempo até à famosa dissolução da União Soviética em 1989. Porque é lá que vamos entender quando é que começa este novo capítulo da história. Em 89, e segundo as palavras do próprio presidente russo, acontece a maior catástrofe política do século XXI. Então a União Soviética é dissolvida e chega-se ao fim da Guerra Fria. A Rússia, então, uma potência, uma gloriosa potência, superpotência, abandona o palco mundial e entra numa crise profunda, deixando aos Estados Unidos o caminho aberto para se tornar o xerife do mundo que nós conhecemos nas últimas décadas. Nessa altura, o líder chinês Deng Xiaoping, vendo o colapso do seu parceiro comunista, comenta, ainda que não literalmente, disse algo do género: a Rússia de hoje é a China da manhã. E começa então a fazer reformas na China, iniciando uma abertura económica com o objetivo de conter o iminente avanço da sociedade capitalista ocidental. E quem sabe também com a ideia futura de uma supremacia global que hoje em dia estamos assistindo cada vez mais a China a tentar-se chegar aos Estados Unidos e até ultrapassá-lo. Ora, os Estados Unidos, por razões históricas e geopolíticas, na altura via a Europa a sua grande aliada nesta hercúlea tarefa de dominar politicamente o planeta. E começa então a aumentar significativamente a sua influência sobre o continente europeu. Existem várias razões para o fazer, mas voltando à colapsada Rússia, reparem na imensa importância estratégica da Rússia.
A Rússia está aqui no meio do tabuleiro de xadrez mundial da geopolítica. O território russo ele expande-se desde a Europa lá até ao próprio Estados Unidos, aqui no Estreito de Bering. E toca ou está muito próximo de outros lugares de relevante importância geoestratégica, como o Ártico, como o Médio Oriente e como a própria China e a Ásia. Para além disso, a Rússia ela é riquíssima em recursos minerais que são importantíssimos para fabricar todo tipo de artefactos, incluindo um grandioso arsenal militar. Então, a Rússia tem tudo que é necessário para construir um grande exército. É, é, então, quando a Rússia deixa um vazio com o seu colapso em 1989, imediatamente os Estados Unidos tomam consciência de que precisam expandir a sua influência sobre a Europa até à Rússia. Como nesse momento a China ainda era pouco desenvolvida, isso também deu um tempo extra aos Estados Unidos para não só expandirem ao leste europeu o seu braço militar, que é a OTAN, como também deu tempo para que os europeus pudessem expandir o seu braço político, que é a União Europeia. Foi então que os outrora aliados russos de leste começaram a ser absorvidos politicamente pela União Europeia e militarmente pela OTAN. A própria Rússia, nessa altura, ela abraçou o capitalismo e começou a caminhar em direção ao Ocidente. Muitos oligarcas eles se integraram no estilo de vida das elites europeias. Um dos mais famosos foi o Roman Abramovich, este senhor que comprou um clube inglês e revolucionou completamente o futebol na Europa, porque ele foi o primeiro grande milionário a injetar dinheiro num clube de futebol e a começar a ganhar muitos títulos e a ganhar muita publicidade e a ser um clube muito famoso. O Chelsea, quando ele chegou lá, não era absolutamente nada. Ele logo depois que comprou o clube, pouco tempo depois comprou o José Mourinho, e José Mourinho tornou-se o Special One, aquele super famosíssimo em todo o mundo, e começou aí a era Abramovich, com o Chelsea a ganhar muitos títulos, revolucionaram completamente o futebol inglês e até o futebol europeu e mundial. Então foi realmente uma grande revolução. E esta escolha aparentemente inofensiva não é inocente, porque na Europa o futebol ele é muito importante, tem uma função social das pessoas confraternizarem, mas também para amenizar modernamente o futebol foi utilizado. Primeiro era só para as pessoas confraternizarem e tinha essa função social, mas depois foi utilizado também de certa forma para amenizar as tensões na Europa entre os países, né? E inclusive para moldar a opinião pública exatamente com um desses efeitos. Então ele é também usado na Europa com função política.
É, e então começou a ser evidente de tal forma essa sinergia entre, entre a Rússia e a Europa, que mais ou menos lá pelo final dos anos 2000 eu lembro-me de ouvir falar notícias de uma suposta possibilidade da Rússia aderir à União Europeia. De tal forma as relações com a Rússia estavam bem, que começou-se a cogitar a ideia de trazer a Rússia para a União Europeia. Se isso por acaso tivesse acontecido, teria sido um checkmate dos Estados Unidos sobre o comunismo e a China. O domínio quase total do hemisfério norte, que é o hemisfério mais avançado do planeta, daria poucas chances à China de conseguir algum feito de dominar o mundo, pelo menos no futuro a médio, a curto e a médio prazo. Exatamente por causa dessa posição central que a gente vê que se juntarmos a Europa, a Rússia e os Estados Unidos, é o domínio total de todo o hemisfério norte. Seria uma organização muito poderosa. Mas não deu certo. E não deu certo porque nessa altura começa a ser famoso o czar russo, o nosso velho conhecido Putin, que ali começa realmente a ser muito falado na Europa e muito conhecido, e começa a fazer amizade com um monte de personalidades importantes e até aparecer muito na TV europeia e tudo. E também porque nessa altura a China já não era mais uma donzela nem frágil nem adormecida. A China nessa altura já tinha avançado bastante, porque já tinha liberalizado a sua economia sem perder o controle através do Partido Comunista, e então portanto já não era tão fácil dizer que não à China. Mas isto, contudo, não impediu a União Europeia de continuar a influenciar a revolta popular em manifestações pró-europeias nos países em que eram antigos regimes de influência russa, antigos ou atuais. E países esses como a Bielorrússia, que é a nossa velha conhecida, atualmente a Ucrânia, que está a tentar mudar para a União Europeia, mas também a Geórgia, que já se vê, tem-se visto muitas manifestações, que eles também querem aderir à União Europeia, mas a Rússia já lá interviu uma vez. E por exemplo, a Roménia, que hoje em dia já faz parte da União Europeia, mas que foi uma grande república soviética no passado, mas hoje em dia já está totalmente mudada e já muito mais ocidentalizada. Ora, dado este conceito que apresentamos aqui, a quem é que interessa a guerra na Ucrânia? Ela interessa a muita gente, mas essencialmente a 5 países: a Ucrânia, a Rússia, a China, a Europa e aos Estados Unidos. A Ucrânia, estando tão próximo da Rússia e sendo infinitamente menor, sempre foi obviamente um estado fantoche da Rússia. A Ucrânia sempre foi uma espécie de almofada ali para dividir militarmente, mas também politicamente, a Rússia do resto da Europa, né, para dar uma certa proteção ao regime do Putin. Então ela busca verdadeiramente a soberania, que nunca teve. Era um país independente, mas não era um país soberano, porque na verdade era um fantoche da Rússia. Existiu também, e eu lembro-me, nos anos 2000, muita imigração. Isto aqui vai falar da tal separação política. No início dos anos 2000 existiu muita imigração ucraniana para a Europa. E portanto, obviamente que ao longo do tempo os ucranianos foram tomando consciência de que tinham muito mais vantagens em fazer parte da União Europeia do que continuar aliados à Rússia. E
Eu lembro-me inclusive de ver engenheiros ucranianos a preferirem trabalhar em Portugal em trabalhos de baixo prestígio e mal pagos para os portugueses, mas que para eles significava uma enorme melhora de condições de vida. Tal era a situação catastrófica da sua economia na Ucrânia. Agora, qual é o interesse da Rússia em tudo isto? A Rússia sofre de um mal que os Estados Unidos não sofrem. A Rússia tem uma enorme fronteira com vários países. Ao contrário dos Estados Unidos, que podemos verificar aqui, os Estados Unidos têm... os Estados Unidos está muito bem protegido. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma grande proteção, que é o Oceano Pacífico, em relação aos seus concorrentes da Ásia. Tem uma proteção em relação à Europa também, com o Oceano Atlântico, portanto está muito bem assegurado. E depois tem ao norte o Canadá, que, como todos nós sabemos, está muito conectado politicamente, economicamente com os Estados Unidos. Então, inclusive o Trump agora está a brincar que é o 51º Estado norte-americano, de tal forma que eles têm uma conexão simbiótica entre os dois. Já o México, para além de ser menor que os Estados Unidos, não tem o poderio económico ou militar para poder avançar com uma guerra contra os Estados Unidos, portanto dificilmente o México vai atacar os Estados Unidos. Então os Estados Unidos está ali muito bem protegido de todo mundo. Ele pode espalhar a sua influência, os seus militares, tudo pelo mundo inteiro, porque ele tem uma posição muito favorável. A Rússia já não é esse caso. A Rússia também tem um poderoso exército russo, porém ela tem essa fronteira gigantesca com vários países ao longo da Europa, da Ásia, por ali adiante, inclusive possíveis concorrentes como a China ou o Japão. E então isso está muito perto também da Turquia lá, e depois está perto, tem a Europa logo ali também, com os países do Báltico, a Finlândia, tudo. Então isso é um grande problema para a Rússia. E é por isso que ela precisa se proteger ela precisa se proteger com países como a Ucrânia. Porquê? Porque, como nós sabemos, quando temos um país que faz fronteira com múltiplos países, múltiplos outros países, num cenário da Terceira Guerra Mundial, isso pode evoluir para uma guerra de várias frentes para esse país, e como sabemos isso é fatal. É extremamente difícil manter uma guerra com múltiplas frentes, porque se tem que dividir recursos para vários lugares e uma complicação danada. Acontece que a Rússia inclusive já se envolveu numa guerra desse género, quando se envolveu primeiro na guerra contra o Japão, depois com a guerra na Europa, na Primeira Guerra Mundial, e depois aconteceu a catástrofe que depois mais tarde deu origem à União Soviética. Então ele já tem experiência que de múltiplas frentes não dá muito resultado. É muito penoso militarmente, economicamente e até politicamente para a Rússia. Então, para ela é sempre interessante manter ali a Ucrânia como uma almofada no caso de abrir alguma frente em outro lugar. A China, qual o interesse que a China tem na Ucrânia? A China, como é óbvio, é uma ditadura comunista e apesar que a Rússia não é mais, mas são parceiros e são ditaduras igual. Então, como falamos, para a China, se a Rússia colapsasse e fosse absorvida pelas potências ocidentais, isso seria o checkmate da China e acabava-se qualquer tipo de possibilidade da China algum dia vir a ser a número 1 mundial. Seria não só isso, como seria
o checkmate sobre o comunismo e as ditaduras em si, porque a China é a maior ditadura que existe no mundo portanto ia ter que se sujeitar à subserviência em relação às democracias capitalistas ocidentais. Agora, a União Europeia. Qual o interesse da União Europeia nesta guerra? A União Europeia atualmente encontra-se numa encruzilhada existencial e ela veria com bons olhos a entrada da Ucrânia no mercado europeu, pois a Ucrânia possui vastos recursos minerais que poderiam relançar a transformação do tão plano de descarbonização europeu. Que a União Europeia não é muito rica nesse tipo de recursos e, portanto, isso seria uma grande ajuda, mas também porque a União Europeia, esta coisa do verde, das energias renováveis, é uma coisa muito bem vista na Europa, mas a Europa não tem grandes recursos para fazer uma revolução dessas. Então a Europa está muito ligada à China, mas com toda esta situação mundial, ela ficou órfã da China. E reparem numa coisa, a China domina todo o mercado de energias renováveis. Eles que fazem os painéis solares, eles que fazem as baterias elétricas, eles que fazem os carros elétricos, eles que fazem tudo o que é relacionado com a energia renovável. Então, com certeza, a China impulsionou muita propaganda na Europa para tentar vender esta ideia. Foram eles, com a certeza, um dos grandes impulsionadores para vender este tipo de coisas, porque a indústria europeia não estava preparada para isto. A indústria europeia ainda vivia no tempo dos combustíveis fósseis, porque toda a sua indústria desenvolveu-se muito à volta disso. Então não foi exatamente a Europa que tinha esse interesse, com certeza foi a China que tentou, através de influência, vender isso para a Europa. E acontece com esta situação, a Europa agora prometeu uma coisa aos seus cidadãos, à sua opinião pública, e agora como é que vai fazer? Vai voltar para trás? É difícil, né? Mas também não pode ir a confiar muito na China por causa desta situação, né? Então estamos aqui num dilema. E a Ucrânia podia entrar e podia fazer com que a manufatura deixasse de ser na China e passasse a ser na Europa, porque precisa, não é só querer, né? Precisa de ser competitivo para fazer sentido ter ser economicamente viável utilizar as tais de energias renováveis. Inclusive isso é uma das bandeiras dos novos partidos da extrema-direita, essa questão da energia é uma das grandes bandeiras deles. Por outro lado, da alternativa for Deutschland, por exemplo, por outro lado, a Europa é um continente muito pequeno, porém tem muita gente, são 400 e qualquer coisa milhões de habitantes naquele pequeno território. Em comparação, por exemplo, os Estados Unidos, que é maior do que a Europa, tem apenas 300 e poucos milhões de habitantes, tem muito mais espaço do que a Europa. A Europa já é meio que, não dizia que é sobrepopulada como a Ásia, mas já tem uma quantidade considerável. A Europa sofre não só do problema da falta de recursos naturais, como sofre do problema da falta de área para a agricultura, para alimentar a sua população. Ora, por coincidência, temos a Ucrânia, que é o celeiro da Europa. A Ucrânia detém uma das maiores regiões agrícolas do mundo, com condições geográficas e climáticas ideais. Isto poderia ser exatamente aquilo que ia resolver a outra fraqueza da Europa. Era perfeito, não é? Era ali o casamento perfeito. Por último, temos outro interessado, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi aquela grande potência dos anos 90, a potência mundial número 1, não existia mais ninguém sequer próximo, e nos últimos anos vem caindo. E então, para ele tem um interesse geopolítico tremendo. É extremamente importante voltar
o tal, agora vemos o Trump a falar do Make America Great Again, e para eles é extremamente importante voltar a dominar o continente, porque corre-se o risco, né? Se a Ucrânia cair, o que acontece? A seguir ninguém diz que não é uma Polónia, que não é sei lá, qualquer outro país europeu, né? Até porque a China está a crescer e não é mais, os Estados Unidos não é mais como no passado, que no tempo da Guerra Fria tinha que lidar com a Rússia. Agora não, agora tem que lidar com a Rússia, porque a Rússia já cresceu, e tem que lidar com a China, e os Estados Unidos não é assim tão omnipotente, então precisa de realmente proteger ali aquela região. Também se diz que a extrema-direita europeia é impulsionada pelo Putin. Então, na verdade, em vez de só o conflito bélico ucraniano poder significar um ataque da Rússia por aquela região, pode, na verdade, significar o colapso da influência americana na Europa. Então, eles estão a tentar conter também esse avanço em termos políticos por parte da Rússia. Depois, ao longo destes tempos, muito a indústria alemã, nomeadamente da fabricação de carros, ela depende muito de energia barata, do gás da Rússia, não é? Porque a China manufatura tudo muito barato, então se a Europa quer competir, tem que ter um preço, tem que ter uma boa qualidade, uma boa relação qualidade-preço, né? Para poder competir com a China. Como sabemos, a maior parte do avanço da China tem sido esse, que traz mais vantagens económicas e acaba por tudo ir parar à China. Então, mas os Estados Unidos veem essa utilização do gás russo como um perigo tremendo de dependência e de influência da Europa em relação à Rússia. E dá um exemplo, podemos ter um exemplo agora dessa influência da extrema-direita. Inclusive na Alemanha eles dizem que querem voltar a fazer um acordo com o Putin. Então, sendo que a maioria das pipelines de gás passam pela Ucrânia, isto é ótimo, porque uma guerra na Ucrânia significa o corte de gás da Rússia em relação à Europa. Então corta-se mal da influência russa pela raiz. Inclusive já destruíram, os ucranianos chegaram até a destruir o Nord Stream, que passava lá pelo Báltico. E por outro lado, os Estados Unidos têm muito gás que eles não conseguem vender, porque os Estados Unidos têm uma economia de primeiro mundo, e então a coisa é mais cara, é mais difícil de vender. E para os Estados Unidos é muito interessante, porque se cortam o gás com a Rússia, óbvio que a Europa vai ter que se reconectar com os Estados Unidos e comprar o seu gás, e isso é ótimo, porque os Estados Unidos vai vender gás e a sua economia vai melhorar, né? Então esta guerra é uma guerra maravilhosa para cortar o gás russo e fazer dinheiro, que é uma coisa que os americanos tanto adoram. Também os recursos de terras raras e existentes na Ucrânia são importantíssimos para as indústrias tecnológicas avançadas dos americanos, e poderá surgir aqui uma oportunidade de negócio, tendo em conta a dívida que a Ucrânia tem diante de tanta ajuda militar providenciada pelos europeus, mas maioritariamente pelos americanos. É óbvio que os americanos vão aproveitar essa alavancagem para negociar um preço melhor e para usar as terras raras a favor da indústria tecnológica americana. Então, obviamente que também tem um enorme interesse nesta guerra. E pronto, muito obrigado, espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.